Bom, gente, então a gente está estudando o livro Coronavírus e Cristo, que é do John Piper, de autoria do John Piper. Ele foi disponibilizado pela editora Fiel. Então, a gente tem esse livro disponível gratuitamente em várias plataformas. Bom, então o que a gente viu até agora? A gente viu que a gente tem um sólido fundamento em Deus. O que isso quer dizer? A gente estava passando por vários atributos de Deus. A gente começou, na verdade, ouvindo sobre como é que o coronavírus surgiu e etc. Como é que ele chegou até nós. A gente viu que foi causalidade humana também. A gente tem culpa nessa história. Não foi só processos naturais, enfim, a gente teve participação nisso de forma mais impositiva, de forma mais irresponsável, né? A gente tem total responsabilidade sobre isso. Toda essa crise que a gente vive não anula a soberania de Deus, não anula a justiça de Deus, não anula a retidão, não anula a bondade de Deus, não anula nenhum dos atributos de Deus. E também Deus não foi surpreendido com isso tudo que está acontecendo. Isso tudo que está acontecendo não foge do controle de Deus. Então a gente viu que essa soberania de Deus, ela é na verdade agridoce. Nem sempre os caminhos do Senhor são os melhores aos nossos olhos. A forma como ele conduz a história, às vezes pode não parecer boa pra gente, mas ele sendo soberano e onisciente, ele sabe de todas as coisas e por isso sabe o que é melhor para a humanidade, para o mundo como um todo. Além disso, a bondade de Deus por causa do coronavírus, especialmente nesse tempo de coronavírus, ela não é anulada. Deus não deixou de ser bondoso por causa da crise de coronavírus. Ele continua sendo bom. Isso é uma verdade, sim. A bondade de Deus, ela é ativa, independente do momento histórico que a gente está vivendo. E Deus também nos sustenta na adversidade. A gente viu alguns textos relacionados a isso, de que o Senhor nos sustenta em meio a todos esses problemas que a gente está passando. Ele tem o controle de todas as coisas, como Todo-Poderoso, e o seu controle também inclui a natureza. Ou seja, o Léo, na aula passada, fez um esqueminha legal para a gente entender que não é só a soberania de Deus e a responsabilidade humana que entram na equação. Também entra nessa equação as nossas ações frente à natureza. E Deus controla tanto as nossas ações quanto as respostas ou atividades, digamos assim, da própria natureza. Então Deus está no controle de todas essas coisas, inclusive na nossa relação com o mundo criado. E agora a gente vai ver a doçura do reinado de Deus, ou seja, o que nesse reinado que nos traz esperança, nos traz realmente conforto diante dessa situação de coronavírus. A gente está oficialmente na metade do livro, esse é o capítulo 5. Terminada essa aula, a gente termina a primeira parte do livro. E na aula que vem, a gente segue para a segunda parte. Então, o John Piper começa fazendo essa pergunta que é muito importante. Por que eu deveria receber a notícia da soberania de Deus sobre o coronavírus e sobre a minha vida como um doce ensino? Por que eu devo considerar isso como sendo agradável, sendo que a gente está vendo morte, a gente está vendo sofrimento, a gente vê pessoas tendo suas liberdades, privacidades, enfim, sendo restringidas. A gente está vendo muita coisa diferente no mundo, muita coisa diferente do normal, né? Então, por que a gente deve encarar isso como sendo algo doce, como sendo algo agradável? E aí o John Piper começa dizendo que a soberania que poderia parar a crise do coronavírus, ainda que não o faça, é a mesma soberania que sustenta a nossa alma durante esse tempo. E aí eu quero que vocês tenham em mente também, eu não vou recapitular aqui tudo, mas eu quero que vocês tenham em mente também, como a gente viu um pouco na aula passada, a história de Jó, né? A gente falou um pouquinho sobre a história de Jó e como tudo de ruim sobreveio na vida dele. Ele perdeu suas posses, sua família, ficou mal, sua saúde, mas Deus o preservou. E ainda assim, mesmo que também com alguns questionamentos que ele fazia, como Deus o sustentou e como ele viveu em paz com isso. Isso também vai ajudar a gente a entender um pouco desse ensino que a gente vai passar hoje. Então ele começa dizendo que existe uma notícia ruim,
que talvez essa pergunta que ele fez aqui sobre receber a notícia da soberania de Deus em meio ao mundo de coronavírus como um doce ensino, parece dizer pra gente que Deus não está no centro ali controlando as coisas. E se Deus não está no centro, isso é realmente uma má notícia, não é, né, uma boa notícia. Se Deus não está governando o mundo, a gente realmente está em grandes apuros. Só que, como ele tinha falado, a mesma soberania que governa a doença, ou seja, né, tudo isso que está acontecendo é a soberania que sustenta durante a perda. Eu vou voltar nesse texto de Lamentações, que a gente leu na aula passada, eu queria que a gente lesse de novo nessa aula. Pode ir? O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Isso aí, então, o que Jeremias está dizendo aí pra gente? Que o Senhor, ele não nos desampara no sofrimento, o Senhor não aflige de bom grado, como quem diz, com vontade, né? Então, tudo isso não é porque Deus queria que a gente sofresse, né? A gente discutiu isso em outros capítulos. Deus não fez isso de propósito, né? É esse o ponto. Então, continuando aqui, a gente tem que a boa notícia, na verdade, é de que Deus é Deus quem reina. E aí eu vou abrir 1 Crônicas, como o Léo tinha pedido para ler, se ele puder ler Salmo 103 e mais um, por favor, lendo Salmo 145. Então diz assim: riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Então aqui é reforçando que o Senhor reina com mão forte, com força e com poder. Vamos ouvir agora os Salmos 103, por favor. Salmo 103, 19. O Senhor estabeleceu seu trono nos céus e, como rei, domina sobre tudo que existe. Isso. Então aqui dizendo justamente esse salmo retratando pra gente que o Senhor tem o controle do seu reino. O Senhor está diante do seu reino com poder e com glória. Salmo 145. Pode ler. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as palavras e santo em todas as suas obras. Isso aí, o que esse trecho do Salmo está dizendo pra gente? Está dizendo o tempo que Deus reina, que na verdade é eternidade, é sobre toda a eternidade, não só no nosso tempo, mas é sobre toda a eternidade, um tempo que a gente não sabe, não viveu, né? E também de que a criação também louva a Deus por isso, né? A gente deve louvar a Deus por isso. É o que esse salmo, esse trecho está dizendo pra gente. E como é que Deus reina então? E aí eu queria que a gente lesse o Salmo o Salmo 96 e se a Érica puder permanecer com o Salmo 145 aberto, eu vou pedir para ela ler novamente, só que dessa vez o Salmo todo. Ele vai ajudar a gente a entender como que Deus reina. Alguém abriu aí no Salmo 96? Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força.
Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém. Vamos ouvir também o Salmo 145? Eu exultar-te-ei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Os dias te bendirei e louve o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor, digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará e a outra geração as obras, e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos, e contarei a tua grandeza. Divulgo a memória da tua muita bondade, e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor. Tardio e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Fala da glória do teu reino e passarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos, e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras, e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam, e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás os alimentos. Abre as mãos e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhe amor e os salva. O Senhor guarda todos os que o amam, porém, ímpios serão exterminados. Profira minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu nome, para todo sempre. Gente, então por que a gente leu esses dois grandes salmos? Porque eles conseguem de maneira muito harmoniosa ilustrar pra gente como que Deus reina e como é que os seus filhos enxergam esse domínio. Então, Deus reina com santidade, a gente leu alguns trechos que falam sobre isso, tanto no 96, mas também no 145. O Senhor reina com justiça, lá no finalzinho do 96 a gente vê, né, que julgará os povos com justiça, com equidade, com retidão também, tem algumas versões. Com bondade, especialmente o Salmo 145 fala sobre a bondade de Deus, né? Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Também bondade aqui unida à misericórdia de Deus. E Deus reina com sabedoria e força. Isso também é algo que a gente vê nos dois salmos. Deus reina com a sua sabedoria disposta sobre as coisas criadas, ou seja, ele sabe o melhor caminho para essas coisas encaminharem mesmo. E Deus reina com força, ou seja, quando realmente é necessário intervir, agir de forma mais impositiva, né, naquilo que o Senhor mesmo crê como sendo momentos em que ele age com força.
Então, esses 2 salmos, eu escolhi esses 2 salmos, especialmente para a gente ver esses 4 pontos específicos que são basicamente o grande pano de fundo do que o John Piper está mostrando para a gente nesse livro, de que Deus reina sobre o mundo com o coronavírus. E ele já reinava antes, mas agora no seu reino continua existindo santidade, justiça e bondade, sabedoria e força. E isso não é anulado pelo coronavírus. Então, tudo isso está a serviço daqueles que confiam em seu Filho, Jesus Cristo, que inclusive a gente lê um pouquinho aqui no finalzinho do 145, né? Que o Senhor guarda a todos os que o amam. Então, e com a revelação da obra de Jesus, a gente vai ver o que lá em Romanos? De que é por meio do Senhor Jesus que a gente tem comunhão com Deus. Na verdade, não só em Romanos, né? Mas a gente vai falar de alguns textos específicos de Romanos aqui. É por isso que me remeteu Romanos agora. Mas enfim, então nada surpreende o Senhor, nada confunde e nada desorienta essa sabedoria, essa justiça, essa santidade, essa força, essa bondade do Senhor. Nada foge do seu conhecimento. Então, a gente vai ler esse texto de Romanos e tem uma passagem específica, eu vou até abrir aqui, vocês não precisam abrir, podem só acompanhar. Romanos 8:32 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O que Paulo está falando aqui? Ele está falando que a vontade de Deus de enviar seu Filho para ser crucificado em nosso lugar é a declaração e validação de que Deus age soberanamente para nos dar todas as coisas. Faltou um pontinho aqui também. O que isso tudo resume? O que são todas as coisas? O que é Deus nos assegurar todas as coisas? É de que, na verdade, aqui Paulo não está nem fazendo uma pergunta como se ele não soubesse a resposta. Ele está, de certa forma, colocando um tom de pergunta retórica, né? Como se isso já tivesse uma resposta e essa resposta fosse bem conhecida. O que ele quer dizer? De que, como Deus enviou o seu próprio Filho, ofereceu o seu próprio Filho, não só para nos dar exemplo, mas para morrer em nosso lugar por nossos pecados, ele vai nos proporcionar tudo aquilo que nós precisamos. Mas o que é todas essas coisas? O que nós precisamos? Todas as coisas são aquilo que nós precisamos para fazer a vontade de Deus, glorificar o nome do Senhor e chegar em segurança à sua alegre presença. Ou seja, Deus conduz toda a nossa história, o tempo que a gente está aqui na Terra, para que nós façamos a sua vontade, o glorifiquemos, para que assim a gente cumpra a missão que Ele deu para a gente e a gente possa chegar, justamente como diz aí, chegar em segurança à alegre presença do Senhor, estar diante dEle, poder dizer que nós cumprimos tudo aquilo que o Senhor designou para nós. Como diz Paulo em Filipenses, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Isso a gente vê ao longo de toda a história. Então é isso que Paulo quer dizer quando ele diz isso em Romanos. Todas essas coisas que Deus nos dará são coisas necessárias, são coisas que nós precisamos para fazer a vontade de Deus. Mas então como é que isso tudo funciona num mundo de pandemia? Um momento onde a gente está vivendo a explosão do coronavírus. E aí, Paulo, ele, se eu não me engano, três versículos depois desse que a gente leu em Romanos 8, ele vai, digamos assim, dar uma resposta, encaminhar uma resposta para a gente. Qual é essa resposta? Então, são 3 versículos, né? A gente leu Romanos 8:32, agora a gente vai ler 35 ao 37. Então, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor a ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daqueles que nos amou. Então, isso significa
que a vontade de Deus de enviar o seu Filho para ser crucificado em nosso lugar, como eu tinha falado antes, é essa declaração de amor que Deus tem por nós, porque Ele não poupou o seu Filho, que Ele vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Como isso funciona em um mundo de pandemia? Essas palavras, né, de que Deus vai nos sustentar, deixa eu voltar lá, de que nós somos entregues à morte, nós somos considerados ovelhas para o matadouro, isso são palavras dolorosas, mas são palavras surpreendentes, porque isso mostra que há maldade no mundo criado por Deus, não que Deus tenha criado a maldade, mas que esse mundo foi corrompido pela maldade, e que por isso nós somos entregues a essas fatalidades, nós somos entregues a um mundo com coronavírus. São palavras duras, mas surpreendentes, porque a gente tem a revelação do Filho de Deus. Jesus, ao morrer na cruz, demonstrou isso, de que Deus não poupou nem o seu Filho, para nos dar o perdão que a gente necessitava para voltar a ter comunhão com Deus. Então, todas as coisas que Deus nos dá implica em nos trazer segurança pela morte, porque Deus não poupou o seu Filho. Então, até o momento da nossa morte, Deus nos dará todas as coisas que nós necessitamos, como a gente viu, para fazer a sua vontade, glorificar o seu nome. E nada pode nos separar do amor de Deus, como a gente leu. Como a gente lê em Romanos também, né? E é por meio dele que temos segurança, especialmente nos tempos de crise. Então aí o John Piper ele vai começar a dizer que a gente está sim sobre a vontade de Deus e que o mundo, melhor dizendo, está sobre a vontade de Deus, mas isso não anula que há mal no mundo e que Satanás intenta para o mal, ou seja, Satanás tenta conduzir as coisas criadas, as vontades das pessoas, enfim, intentam para o mal. Então, o nosso inimigo, ele está envolvido diretamente no nosso sofrimento e na nossa morte. E aqui eu volto, como a gente falou na aula passada, na história de Jó, né? Se alguém puder ler aí também para mim, Jó, capítulo 1, versículos 6 ao 12. Jó, capítulo 1, versos 6 ao 12. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Então, esse texto, na verdade, vai servir para a gente discutir alguns pontos aqui, especialmente o último verso, né, o verso 12. Então, o que a gente vê a partir desse pequeno contexto que a gente tem da história de Jó? De que o envolvimento de Satanás, ele existe, ele é real, mas ele é limitado. Além disso, ele é permitido com a aprovação de Deus. Então, Deus, como eu falei, né, especialmente no versículo 12, Deus vai dizer para Satanás: olha, tá bom, pode fazer. Mas Satanás levou isso diante de Deus porque ele sabia que não poderia fazer sem a própria aprovação de Deus. Além do mais, esse envolvimento ele não é definitivo. E aí eu vou ler aqui o texto de Romanos, que eu já estou com Romanos aberto. Romanos 16, verso 20. Logo no finalzinho da carta de Paulo, ele vai dizer assim: e o Deus da paz em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Então, especialmente aqui, justamente isso. Em breve, Deus, finalizará todo esse sofrimento que a gente vive causado por Satanás, pelo domínio de Satanás. Todos esses textos que a gente viu, tanto de Jó quanto de Romanos, ilustram esse envolvimento de Satanás no nosso sofrimento e possivelmente morte.
No caso de Jó, né, Satanás foi permitido de que levasse inclusive a família de Jó, mas Jó não foi tocado, né, em relação à morte, apesar de ter ficado doente. E a gente vê, né, que Satanás também depois diz para Deus, olha, ele está com saúde, né? E aí Deus permite que ele também abale a saúde de Jó, e Jó continua, apesar de alguns questionamentos, continua perseverante. Então tudo isso aqui ilustra esse envolvimento de Satanás com o nosso sofrimento. Só que o envolvimento de Satanás é justamente intentar para o mal. Só que a gente vai ver que a gente deve ser, na verdade, como José, que afirmou no livro de Gênesis, no capítulo 50, diante da sua venda como escravo por parte dos seus irmãos, e aí depois do reencontro dos seus irmãos com José já sendo governador, enfim, José diz assim, vós na verdade, diz para os seus irmãos, vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem. E aqui é uma grande sacada do John Piper, porque ele ilustra, melhor dizendo, ele elucida o que essa expressão quer dizer, intentar para o mal. Então, justamente, o que significa intentar o mal para o bem, né? Ou, como José falou, que Deus intentou o mal para o bem. Primeiro a gente vai ver o que não é. Então, intentar o mal para o bem não é usar o mal para o bem. Não é como se Deus estivesse usando o mal para fazer o bem. Ou seja, justamente fazendo uso, articulando, enfim, para o bem. Usando o mal para isso. Não é isso. Também não é tornar o mal em bem. Não é como se Deus virasse a chave, desse um estalar de dedos e o que era mal agora é bem. Ou o que era mal agora é bom. Enfim, não é isso. Mas o que significa então que Deus intentou o mal para o bem, especialmente lá na vida de José? Significa que Deus tensionou, Deus projetou, direcionou, e a melhor palavra aqui é conduziu. Então Deus conduziu o que era mal para o bem, para uma ação de misericórdia, de bondade, enfim. Tudo aquilo que aconteceu na vida de José, que foi trágico, a gente sabe, que foi ruim, teve suas consequências sobre toda a terra do Egito, né? Não só sobre José, também sobre a família de José, os seus irmãos, enfim. Então, tudo aquilo que a família de José, especialmente os seus irmãos, fizeram, intentaram, Deus mudou, né? Conduziu, projetou tudo isso para se tornar bem, para se tornar vitória na vida de José. Então, mesmo que ele tenha sido vendido como escravo, a sua história progrediu de forma tal, não progrediu como quem vai subindo degraus, né? Mas ela se encaminhou de forma tal que isso também foi motivo de vitória para José, já que ele se tornou governador e atingiu posições importantes no governo do Egito. Então é isso que Deus quer dizer aqui com intentou o mal para o bem. É conduzir aquilo que é mal para o bem. Então Deus, a gente pode dizer que Deus hoje, nós também devemos crer assim, né? De que Deus está conduzindo o que aparentemente é mal, que é justamente a pandemia, que é o surto de coronavírus, que são as mortes que a gente está vendo. Deus conduzirá para o bem, já que Deus, como a gente leu em alguns salmos, Deus não, na verdade, não é nem no texto de Salmo, mas a gente leu lá em Lamentações, né? De que Deus não aplica maldade no seu povo de bom grado, como quem vai punir simplesmente por ser mal. Deus não é assim. Então, ele vai justamente conduzir tudo isso para o bem. No texto, os irmãos de José tinham um propósito maligno, porém Deus tem propósitos benignos. Então, a intenção de Deus, ela é manifesta desde o começo. Assim, ele conduz tudo de acordo com a sua vontade. Como eu falei, tudo aquilo está sendo direcionado por Deus de acordo com os seus propósitos, que são benignos. Que a gente fez na última aula, até para deixar claro que tipo de mal é esse. Porque a gente lê alguns textos de Isaías, por exemplo, em que Deus fala, eu sou aquele que cria a luz e as trevas, o que traz o bem e o mal.
E aí, assim, o que é mal aos nossos olhos que é diferente do que é o mal no sentido em essência, né? Então, é bom destacar que os dois primeiros pontos, o John Piper está falando ali, e você está explicando, que Deus ele não usa aquilo que é mal em essência para fazer o que é bom em essência, nem diz que o que era mal em essência agora passa a ser bom. Não tem sombra e variação de dúvida, como diz em Tiago. Mas é aquilo que, como está no texto de Isaías que a gente leu, qual era o contexto de Deus dizendo que ele era aquele que traz o bem e o mal? Era de que o povo, naquele momento ali de Isaías, acreditava que por estarem cultuando a Deus, mantendo as festas, as reuniões sagradas, etc., Deus agiria como eles, fazendo vista grossa para os pecados, principalmente ali sociais, porque logo no primeiro capítulo Isaías fala da negação do direito do órfão, do pobre, da viúva, dos assassinatos, enfim. E Isaías está dizendo, olha, esse mal que Deus está trazendo é mal para vocês, porque ele está trazendo o exílio como consequência da ação de vocês, das alianças que vocês fizeram com Babilônia, dos erros que vocês fizeram quando se direcionaram para a idolatria. Mas logo no final do capítulo ele vai dizer que do exílio Deus vai restaurar o povo e restaurar Sião, e dali Sião vai ser, Israel vai ser uma luz para as nações e tal. Então, mesmo nos textos em que a gente vê Deus anunciando o seu juízo, ele anuncia também a renovação que ele trará por meio desse juízo, sabendo que esse juízo, ele, como você já mencionou, e a gente já tem mencionado aqui também, ele não é de bom grado, Deus não faz isso porque ele sente prazer, né? Ou como a gente diz no dia a dia, e você já citou também, Deus não faz isso de propósito, na intenção, na maldade. Mas ele pega esse resultado das intenções malignas dos seres humanos e transforma isso em algo bom no futuro. Deus, ele é o Redentor por excelência. Para voltar no ponto anterior sobre Satanás, que eu esqueci de comentar, eu acho que o que resume muito como a gente deve e não deve enxergar a atuação do inimigo é a frase do C.S. Lewis, naquele livro dele, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Que logo no comecinho, ele diz que o diabo ele quer que os homens pensem duas coisas, que ele tem todo o poder ou que ele tem nenhum poder, porque é aí que ele age, quando a gente tem um medo absoluto dele, ou quando a gente não se preocupa, ou quando a gente não se preocupa com ele em instância alguma. Perfeita essa colocação aí de Léo, essa parte aí final do livro, algo realmente extraordinário. Satanás ele tem sempre essa intenção, ou da gente de superestimar ou subestimar, não é isso? Isso. Quando nós fazemos uma das duas coisas, os dois opostos, certamente nós nos colocamos em um risco muito grande. E um outro detalhe acerca desse último ponto de que Deus conduz, não é, o mal para o bem. O exemplo de José do Egito é um exemplo clássico na Bíblia, né? Dessa condução que Deus faz. Mas Exatamente. certamente, ao longo da história, Deus tem feito isto muitas vezes. E certamente em nossas vidas também. Até porque se ele não fizesse, esse mundo já teria acabado há muito tempo. Eu lembro da história de Daniel, Isso. pastor, que foi exilado junto com seus amigos. Mas o quanto de influência que ele pôde exercer lá foi extraordinário. Inclusive fazer o Nabucodonosor reconhecer Deus. O exemplo de José, que é clássico, passando por Daniel e por tantos outros exemplos bíblicos, mas pós-Bíblia nós temos Deus fazendo isso muitas vezes, senão o mundo já teria acabado há muito tempo. Inclusive, pastor, foi bom o senhor ter falado o mal que a gente vai ver um exemplo pós-bíblico, pós-Bíblia. Foi bom o senhor ter falado por isso. A gente vai ver aqui no final da aula um exemplo, especialmente do missionário, que aconteceram muitas coisas ruins na vida dele, mas tudo isso foi bem encaminhado. Oi, gente. Não, eu queria falar uma coisa. Eu entendo esse mal também no sentido de sofrimento, né? Isso. Sim. Por exemplo, um exemplo que eu usei pode soar até bom para alguém, mas para mim me ajudou a entender bastante essa questão assim. Por exemplo, eu sou pai, né?
Então, às vezes, a gente tem que levar minha filha pequenininha para tomar uma vacina, uma injeção. E a gente já passou muito perrengue com isso com ela, assim. E para ela, a gente está infligindo um sofrimento, né? Mas a gente sabe que o que a gente está fazendo é bom para ela, certo? É para prevenir uma doença ou para curá-la de alguma coisa e tal. Isso. Ou a gente já precisou ela tomar soro, alguma coisa assim. Para ela é um sofrimento terrível e ela não entende por quê. E às vezes para o enfermeiro, por exemplo, conseguir colocar soro, eu ainda tenho que segurar ela para o enfermeiro fazer essa maldade, entre aspas, né? Da perspectiva dela que eu estou falando. Então, assim, em relação a Deus, eu acho que é a mesma coisa. Muitas coisas que acontecem para nós, a gente só enxerga, às vezes, o sofrimento, sem enxergar, muitas das vezes, o bem que Deus está intentando fazer na nossa vida, né? É o propósito daquilo, né? É justamente isso. A gente não consegue enxergar, às vezes, o propósito de Deus diante do sofrimento, né? Quando a sua filha recebe a injeção, ela não está pensando que ela vai ser imunizada de uma doença. Ela tá, mesmo que ela saiba disso, né? Na hora o que a gente pensa é que está doendo. Aquilo traz um sofrimento, né? Mesmo a gente, usando esse exemplo seu, quando a gente vai tomar uma vacina, no momento mesmo que a gente está passando pela agulha, a gente não está diretamente com os olhos fixos no bem que aquilo vai trazer, mas a gente está pensando naquilo, na dor que a gente está sofrendo com a agulhada lá que a pessoa está dando na gente. Então, realmente, esse é um bom exemplo para ilustrar e também, realmente, a gente pode entender aqui mal como sofrimento. Tem a ver com o que o Léo estava falando sobre mal em essência, né? Não é que Deus use o mal em essência para isso. Então, a intenção de Deus é manifesta desde o começo e assim ele conduz todas as coisas de acordo com a sua vontade. E aí o John Piper tem essa frase para a gente refletir, essas frases, né? O que ele diz? Ele diz que o entendimento disso, de que Deus intentou o mal para o bem, é a chave para o conforto, quando a maldade dos homens e a maldade de Satanás integram, ou seja, elas estão unidas no nosso sofrimento. Em Cristo, temos todo o direito de dizer a Satanás ou aos homens maus: você intentou para o mal, mas Deus intentou para o bem. Nem Satanás, nem doenças, nem ímpios são soberanos, somente Deus é. Então aqui a gente reflete acerca de algumas coisas, de que entender que Deus tem propósitos benignos e de que Deus é soberano nesses propósitos é justamente a chave para o nosso conforto. É justamente o ponto central de esperança para a nossa vida. Significa dizer que Deus, que a maldade no mundo não está vindo do bom grado do Senhor. É de que essa maldade que a gente vê no mundo vai ter um propósito. A gente pode não estar enxergando ele agora, mas a gente vai ver esse propósito. Já que Deus é soberano, mas Satanás e nem as doenças são soberanos. Então o John Piper, ele agora encaminhando para o final, ele vai trazer a ideia de nem um pardal, mas todo o cabelo. Talvez vocês já devem ter lembrado de alguns textos que vão vir aí, e é justamente esse texto que a gente vai ler agora. Alguém pode abrir para mim Mateus 10, 29 ao 31? Jesus está, se eu não me engano, no Sermão do Monte, falando sobre o cuidado de Deus para conosco. Alguém abriu aí? Pode ler, por favor. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Então, o que Jesus está dizendo aí? Jesus está dizendo que essa soberania, ela é bela, ela é tão bela que ela consegue, digamos assim, fazer uma adequação à ação de Deus. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a soberania de Deus, ela é meticulosa. Então, os mínimos detalhes são cuidados por Deus. Tanto o pardal, que pode parecer algo insignificante, quanto os cabelos da nossa cabeça, quanto o que a gente viu lá em Jó sobre Deus falando, dando detalhes de como ele criou o universo, dizendo que, perguntando para Jó se ele sabe a extensão do Oriente ao Ocidente, se ele sabe o tamanho da extensão do mar, das ondas, enfim, algo nesse sentido. Então, essa soberania, ela
traz detalhes, ela age nos detalhes. E aí por isso que ela é bela também. Então ela age em cima do pardal e ela age em cima de cada detalhe, de cada ligação do nosso corpo. Especialmente, Jesus usou aqui para ilustrar os fios de cabelo. Se nem a gente sabe quantos fios de cabelo a gente tem, mas Deus sabe de todos eles. E aqui Jesus nos dá 3 garantias desse cuidado de Deus conosco. Ele diz que nós valemos muito mais do que os pardais, certo? Ele diz que até mesmo os nossos cabelos estão sobre os seus cuidados, ou seja, como eu falei, né? Os pequenos detalhes da nossa vida, coisas que nem mesmo a gente sabe, estão sob os cuidados de Deus. Além disso, nós não temos razões para temer, não temos motivos para ter medo, justamente porque se Deus, a soberania de Deus, ela é tão detalhista a esse ponto de saber quantos fios de cabelo nós temos na cabeça, ele saberá tudo aquilo que a gente está passando, inclusive coisas que nem mesmo a gente sabe. Às vezes eu sempre paro para pensar nisso quando eu penso questão de soberania. Eu fico pensando nos livramentos que Deus dá todo dia pra gente. É engraçado, né? Porque às vezes eu via quando era criança, um programa de TV fechada, chamado Mil e Uma Maneiras de Morrer. E a cada dia o programa trazia várias formas da pessoa perder a vida mesmo, morrer. E aí eu fico pensando assim, gente, se a gente tem tantas possibilidades, se o nosso corpo ele é frágil nesse sentido, a gente está aqui por soberania e misericórdia de Deus. A gente continua vivo por soberania e misericórdia de Deus. E mesmo em meio a um mundo como esse, que a gente está vivendo agora, Deus está cuidando desses mínimos detalhes, desses mínimos livramentos, ou desses máximos livramentos, às vezes, que a gente tem todos os dias. E por isso Jesus diz aqui que não há razões para a gente temer. Então, Jesus expressa a doçura da soberania de Deus. Sim, é só para fazer uma ressalva e um comentário. O texto ele não faz parte do Sermão do Monte. O Sermão do Monte vai do capítulo 5 até o capítulo 7, tá? De Mateus. Ah, certo. Obrigado. Esse já está fora do Sermão do Monte, no livro de Mateus. E a questão que você está falando, está enfatizando, o texto deixa claro isso, porque ele fala do pardal que vale um asse, ou 2 pardais que valem um asse. Um asse é uma moeda equivalente a apenas meia hora de serviço. Então, quer dizer, é um valor muito pequeno. E o texto está dizendo, se Deus preserva os pardais que valem um asse, ou seja, meia hora de serviço, quanto mais a nossa própria vida. Isso. E nós sendo imagem e semelhança desse próprio Deus, né? Sim. Isso também tem que vir à nossa mente. Eu também acho, já que o senhor tocou nisso, né? Eu também acho interessante a gente parar para ver o quanto a nossa vida é valiosa diante de Deus por alguns detalhes, né? Alguns grandes, outros pequenos, como esse que a gente viu, mas também Deus, por exemplo, ele repudia o sacrifício de pessoas também por isso, porque é um atentado contra a sua própria natureza, já que nós também fomos feitos à sua imagem. Na verdade, é oposto a tudo aquilo que era visto nos povos, especialmente na cultura dos povos nos tempos do Antigo Testamento. Então, tudo isso era feito pelos outros povos ali, sacrifício de pessoas, oferecimento, né, dessas pessoas, mas Deus, ele repudia tudo isso. E, na verdade, ele não repudia como se a gente não merecesse, ou melhor, como se a gente não devesse oferecer sacrifícios. Mas ele oferece uma alternativa, no caso, nos tempos do Antigo Testamento, ele oferece uma alternativa para que a gente sacrifique animais, e animais específicos, certo? Enquanto no Novo Testamento, ele entregou o seu filho, né, como sacrifício último, sacrifício perfeito, já que era necessário, a Bíblia diz que era necessário que um homem morresse pelos homens, né? Então,
é legal a gente pensar nessa soberania, como essa soberania é doce também nesses momentos, de que nós podemos estar diante de Deus, confiar nessa sua soberania, porque Ele, como a gente já disse, Ele não poupou nem o seu próprio Filho para nos dar tudo aquilo que a gente precisa. Então, novamente voltando a esse texto, Jesus expressa a doçura da soberania de Deus. A soberania de Deus, a soberania meticulosa de Deus serve à sua santidade, à sua bondade, à sua justiça e à sua sabedoria. Alguém pode ler aí para mim, Efésios 3:10? A intenção dessa graça era que agora, mediante a Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Então, é justamente essa soberania multiforme que serve. Aí o texto não fala, né? Mas a gente pode inferir isso, de que essa soberania multiforme, ela serve aos atributos de Deus, aos outros atributos de Deus, como por exemplo a sua santidade, bondade, justiça e sabedoria. Inclusive, é legal a gente ver que a soberania é um atributo incomunicável. A gente não é soberano. Só Deus é soberano. Mas a gente pode ser santo, bondoso, justo e ter sabedoria. É legal a gente ver que essa soberania, ela multiforme, pode ser manifesta a partir de outros atributos de Deus. Um outro verso. Interessante também notar nesse texto de Efésios a responsabilidade que Deus nos concede. Porque o texto está dizendo que essa multiforme sabedoria de Deus, ela é apresentada através da igreja. A gente é Pela responsável igreja, por a mostrar multiforme isso. sabedoria de Deus se torne conhecida. Somos nós os responsáveis por tornar ao mundo, fazer conhecida ao mundo essa multiforme sabedoria do Senhor. Isso. Alguém pode ler para mim Salmo 116, verso 15? Esse texto também é bem interessante. O Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis. Isso. Aqui, o que o Salmo está dizendo, né? E ilustrando esse ponto, né? Na versão Almeida é preciosa aos olhos do Senhor a morte de seus santos. A morte Eu tô lendo dos no seus NVI. justos. O que esse Salmo está dizendo, esse trecho do Salmo está dizendo pra gente? Que nós somos filhos valiosos, a ponto de que a nossa morte trazer, digamos assim, um pesar, né? Ser custosa, no sentido de realmente ter sido um preço aquilo, né? De que aquilo foi realmente algo custoso mesmo. Eu acho que essa é a palavra. Aquilo é tão valioso que quando a vida dos filhos é tão valiosa para o Senhor que quando eles morrem, isso traz um certo pesar, é custoso para o Senhor, né? Mesmo que a gente vá estar com Ele, isso é pesaroso. Então, seguindo, a soberania não apenas sustenta, mas ela une todos os aspectos da realidade, que é sendo amargo ou doce, né? Ou seja, a gente concordando, a gente não concordando, a gente achando bom, a gente achando ruim. Todos esses aspectos estão unidos e são sustentados pela soberania de Deus e eles trabalham juntos para o nosso bem. Eu estou em Romanos aqui também, aí eu vou ler esses versos aí para a gente conseguir entender melhor esse ponto. Romanos 8, do 28 ao 30, diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que o predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então aqui esse texto de Romanos é para a gente entender de que tudo isso que Paulo está falando aqui, de todas as coisas, elas vão intentar, né, elas vão cooperar para o nosso bem. Seja aquilo que é amargo, seja aquilo que é doce, seja aquilo que a gente acha que é bom, seja aquilo que a gente acha que não é bom. Então, dessa forma, nós somos capazes de fazer a vontade de Deus e viver bem com isso.
como a gente viu lá em Jó, Deus não restituiu os bens, tudo aquilo que Jó tinha, como uma espécie de, você passou na prova, então toma aqui sua recompensa. Não, Deus realmente achou justo que a sua riqueza fosse restituída, até inclusive mais do que ele tinha antes, mas toda aquela trajetória fez Jó entender melhor a soberania de Deus. Ele não descobriu por que ele passou por isso tudo, mas ele viveu bem com isso, ele viveu em paz com Deus por conta disso, mesmo em meio a tudo aquilo que ele passou. E a gente pode ver isso hoje, porque como a gente viu, essa soberania de Deus, ela é doce, independente daquilo que a gente está passando. E aí, agora a gente vai realmente encaminhar para o final, e aí eu vou entrar na história, trazer um exemplo, né, que o John Piper, inclusive, ele cita, mas eu completei um pouquinho mais para a gente entender mais a fundo esse ponto que ele quer dizer. Imortal até que meu trabalho esteja concluído. O que isso quer dizer, né? Bom, a gente tem uma sólida confiança diante de situações de morte. A verdade da sábia e boa soberania de Deus tem sido um poder estabilizador de milhares de cristãos nos sacrifícios de amor pelo Evangelho, pelo Senhor, como aquilo que o pastor começou a comentar. É essa soberania que sustenta as pessoas mesmo depois dos tempos bíblicos. Deus continua exercendo a sua soberania hoje, mesmo em meio a situações distintas. E eu não estou falando só de coronavírus. Então, o nosso tempo na Terra é de conhecimento do Senhor, e é Ele mesmo quem nos chama à sua presença no devido tempo. Ou seja, é Ele mesmo, como diz o salmista, Ele contou os nossos dias, Ele sabe todos os nossos dias. E quando esses dias se findam, nós estaremos com Ele. Então, tanto a nossa vida quanto a nossa morte estão nas mãos do Deus soberano. E aí eu queria trazer, como o John Piper fala, né, desse missionário, Henry Martyn, eu queria que a gente soubesse um pouco mais sobre ele. Aí eu fui procurar mais informações sobre ele, e ele tem uma história muito linda, eu realmente fiquei impressionada com a história dele. Por que o Henry Martyn é importante para a gente entender também isso que a gente está vendo agora? Bom, ele é inglês, e ele foi ordenado sacerdote da Igreja da Inglaterra, e capelão da Companhia Britânica das Índias Ocidentais. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele estava ativamente em viagens às Índias, especialmente, obviamente, da Companhia Britânica. E numa dessas viagens, inclusive, ele esteve aqui no Brasil, na Bahia, né, na cidade de Salvador, que quando ele veio era a capital do Brasil. Nessa viagem para a Índia, que está aí no ponto 2, né? Ele passou aqui pelo Brasil e, inclusive, ele faz uma crítica à idolatria das imagens católicas, né? Não estou fazendo juízo aqui, mas ele mesmo faz essa crítica à idolatria. Ele vê o culto às imagens, obviamente, como idolatria. Então, ele dedicou-se especialmente à pregação e ao estudo de linguística. Eu não consegui encontrar exatamente o que ele era, até porque ele foi ser missionário muito novo, eu não sei se ele fez alguma faculdade, enfim, mas ele foi fazer missão muito novo, ele tinha em torno de 26 anos, se eu não me engano, 26 anos, 27, melhor dizendo. Nessas viagens à Índia, ele se debruçou no estudo da linguística, e por isso ele conseguiu traduzir o Testamento inteiro para várias línguas da região da Índia, né, como o urdu, o persa, judaico-pérsico, traduziu os salmos e o livro de orações para a língua nativa daquele local, né, que era especialmente o norte da Índia. O Henry Martyn, ele passou por várias cidades ali, do norte da Índia, passou pelo Irã, passou pelo território, se eu não me engano, hoje é conhecido como Azerbaijão. Enfim, então ele passou por vários locais ali e ele sabia que a missão dele era essa. O trabalho dele como missionário era esse, era de trazer a mensagem de Deus para a língua daquelas pessoas, para que isso fosse acessível para as pessoas, né? Para que o Novo Testamento, a Bíblia como um todo, né? Fosse acessível para as pessoas
daquele local, daqueles locais, né? Já que ele passou por vários locais. E aí, justamente entra a história desse cumprimento da vontade de Deus, que para ele é muito claro. E aí ele escreve no seu diário essa frase: ao que parece, o presente ano será mais perigoso do que qualquer outro que eu tenha visto. Isso porque ele estava, não lembro agora se era na Índia ou se era na Pérsia, mas toda aquela região ali do Oriente estava passando por uma situação de peste também. Justamente como a gente aqui está passando. Era uma peste que causava febres muito altas. E aí ele escreve isso, né? Então, o presente ano será mais perigoso do que qualquer outro que eu tenha visto. Mas se eu viver para completar o Novo Testamento persa, minha vida depois disso será de menor importância. Mas seja a minha vida ou a morte, que Cristo seja magnificado em mim. Se ele tem um trabalho para eu fazer, eu não posso morrer. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que justamente essa missão que Deus dá para a gente, ela deve ser completada. E só depois disso, dizendo nas palavras dele, né, a nossa vida pode ser considerada de menor importância. Como diz lá no texto de Filipenses, o Senhor é fiel para completar a obra que começou em nós. E é isso que ele está traduzindo aqui para o contexto dele. Mesmo em meio a um ano de peste, não foi só um ano, na verdade, né? Mas mesmo em meio a tempos de peste, ele entendeu esse compromisso de Deus em usar a vida dele para fazer a sua vontade, e ele mesmo se dispôs a isso. E aí ele continua. Ele viaja, como eu falei, por várias cidades da Pérsia. Ele foi à Arábia também, tentou traduzir o Novo Testamento para o árabe. Ele foi para a Turquia, inclusive foi lá que ele morreu. Ele foi para Calcutá, que é uma cidade conhecida na Índia, e Mumbai também. Durante essas viagens, ele ia evangelizando e pregando e levando a palavra de Deus escrita, né? Ele tentava, porque às vezes você não tinha essa liberdade toda, né? Especialmente naquela região da Índia, com uma região politeísta, né? De pessoas politeístas. Então, era às vezes muito difícil dele pregar o Senhor, pregar a religião monoteísta, né? O cristianismo. Então, nessas cidades por onde ele foi passando, acabou que em uma delas ele foi acometido de peste, especialmente na Pérsia, e ele tentou se recuperar em outras cidades. Já ia dizer que a Bíblia diz, né? Mas ele não foi personagem bíblico. Mas a história diz que ele foi para Constantinopla, se eu não me engano, como diz a fonte que eu vi, para melhorar os ares, né? O clima, já que ele estava num clima mais frio. Ele foi para Constantinopla para tentar melhorar a situação dele, também ter mais acesso a cuidados médicos, mas ele não conseguiu chegar a Constantinopla. Ele ia fazer como se fosse um contorno, né? Ele foi para a Turquia, e aí nessa ida na Turquia ele ia para Constantinopla, e ele teve que parar numa cidade na Turquia e não conseguiu, se eu não me engano a cidade é Tokat, ele não conseguiu ir para Constantinopla por causa disso, porque ele ficou muito mais doente e ele acabou morrendo nessa cidade. Então ele morreu na Turquia com 31 anos, super jovem, enquanto tentava recrutar mais pessoas para as outras viagens missionárias que ele queria fazer. Na verdade, essas histórias dizem que ele, enquanto fazia o caminho, ele mesmo ia recrutando pessoas. A gente gosta de usar esse termo na CRU, né? Como quem deixa voluntário-chave para pregar o evangelho. Só que ele não conseguiu chegar a Constantinopla e morreu numa outra cidade da Turquia. E é interessante ver a última inscrição do diário dele, que diz assim: quando é que vão aparecer os novos céus e a nova terra, onde habita a justiça? Lá, de modo algum, entrará qualquer coisa que contamine o ser humano. Nenhuma maldade que faça as pessoas piores do que as bestas selvagens. Nenhuma corrupção destas que trazem a miséria da mortalidade deve ser vista ou ouvida naquele lugar. Se Deus não fosse o soberano do universo, quão miserável eu seria! Mas o Senhor reina, que a terra se alegre, e a causa
de Cristo prevalecerá. Ó minha alma, seja feliz nessa perspectiva. E aí a história diz, isso ele escreveu 10 dias antes de morrer. A história diz que 11 anos depois, em 1823, um inglês na cidade de Bagdá erigiu um monumento em homenagem ao Martin. Estava escrito assim: ao reverendo Henry Martin, um pastor e missionário, servo piedoso, versado e fiel, que voltando à sua terra natal, o Senhor o chamou para a sua alegria eterna. Ou seja, para que isso tudo aqui serve para a gente? Isso serve para a gente também ter essa mesma perspectiva, essa mesma confiança que o Martin teve. Ele sofreu de uma peste tão ruim quanto a nossa, mas mesmo assim ele continuou fazendo o seu trabalho. Obviamente não estou dizendo aqui que a gente precisa excluir as recomendações cabíveis e confiar cegamente na soberania de Deus, não é isso. Aqui o Martin ele era consciente de todo esse mal que estava sobrevivendo à vida dele, mas ele também tomava cuidados. Na história diz que ele tomava cuidados. E ainda assim, ele foi acometido dessa peste, ele morreu com essa peste, morreu jovem, mas foi até o fim com a missão que Deus tinha dado para ele. E é nesse sentido que a gente extrai o ensinamento, né, a respeito da vida dele e de tudo isso que a gente viu agora. A soberania de Deus, ela nos guia até o momento da nossa morte. E coisas que nos sobrevêm durante a nossa vida até a nossa morte não invalida a soberania de Deus. Então, por isso, a gente precisa se manter firme na missão que Deus nos chamou para fazer, naquilo que Deus nos chamou para fazer. E entender que a sua soberania, entender que isso tudo é doce. E mesmo que a gente às vezes não enxergue essa doçura, ela é presente. Como a gente falou aqui muitas vezes, o sofrimento que a gente passa, Deus com certeza intenta para o bem. Então a gente pode confiar nisso, sabendo que o Senhor, ele é soberano sobre todas as coisas, inclusive o sofrimento humano. Então, gente, a gente termina aqui